Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do News Tech Podcast, a sua fonte definitiva sobre jornalismo e inteligência artificial. Estamos aqui gravando mais um episódio muito especial. Novamente, eu estou presencialmente com os meus amigos aqui, Adilson, Roberto Barreto Neto e Renato Arthur, gravando um episódio muito bacana sobre um texto do Reuters Institute, que é uma fonte que a gente gosta muito. Vocês estão vendo aí o conteúdo desse texto. É o artigo Many journalists in the Global South are already using AI and they want guidance on how to do this ethically. Tema muito interessante, com uma conexão bacaníssima com o jornalismo no Brasil e na América Latina, enfim, como um todo. Então, muito animado para começar esse episódio hoje, inclusive porque nós teremos aí a participação da inteligência artificial com a gente. Vocês falaram que gostaram do episódio passado, que foi desse jeito, então hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, não é mesmo, Renato? É isso aí, turma. Vamos ver se a gente consegue trazer o máximo possível a IA, que com certeza é um participante já ativo de como pauta desse podcast, mas agora ver se a gente consegue trazer ela como um convidado ou até um integrante, né, do News Tech Podcast todos os dias, não é isso? Muito legal. É isso aí, Renato, a ideia. Você, inclusive, já preparou aí? Já pensou em uma pergunta para a gente fazer para ela? Como vai ser o esquema? É isso aí. Hoje, pessoal, como vocês viram, quem não escutou o episódio passado, dá um pulinho ali, escuta o nosso episódio passado, que ficou muito bacana. A gente conversou com as inteligências artificiais, na verdade, até respondeu as perguntas delas, e foram diversas. E é muito legal porque em cada pergunta a gente foi explicando para que servia um dos modelos. Então, o GPT é bom para isso, o DeepSeek, né, a chinesa, é boa para isso, o Claude, por aí vai. Nesse episódio, hoje a gente vai conversar com o Claude, inclusive com o modelo novo do Claude, o 3.7, que acabou de lançar, então vai ser legal para a gente ver aí os resultados. E a gente vai receber perguntas sobre esse nosso artigo que a gente leu, do Reuters Institute, e também vamos fazer perguntas para o Claude, para ver como ele se sai, ver se a gente consegue botar o cara na saia justa. Mas antes a gente vai conversar, né, vai receber uma pergunta dele para começar. Vamos gerar aí, Renato? Você gerou, cara? Não lembro agora exatamente. Vamos nessa, galera. Ó, como foi aqui o processo de construção do prompt? Foi uma coisa muito simples. Eu trouxe primeiro um contexto para ele. Eu disse que a gente ia usar a ferramenta, né? Vou até ler aqui ipsis literis para vocês. Vamos usar você para gerar reflexões. Gostou? Jurídico? Não! Vamos usar você para gerar reflexões para o nosso News Tech Podcast, um podcast semanal que fala sobre o jornalismo e IA. E logo na sequência eu já trouxe o comando. Chat, você é um professor que está incitando o debate dentro da sala de aula sobre um artigo que indicou para todos lerem. Com base no artigo, por favor, sugira a pauta mais relevante para reflexão. Atenção, deve ser uma única pauta e em formato de pergunta. Fiz um prompt bem simples aqui, galera, mas acho que algo bem interessante para trazer para vocês é que se vocês conseguirem dar um contextozinho, até trazendo como o contexto que a gente trouxe para os prompts de vocês, explicando para que você quer aquela informação, e aí tem até uma técnica de prompt que hoje em dia já está sendo um pouco questionada, que é isso de você colocar um agente especialista, que nesse caso era um professor, são atividades que você pode fazer que são boas para sua IA ter a tendência de entregar uma coisa melhor para você, inclusive o finalzinho aqui que eu coloquei, atenção, deve ser uma única pauta em formato de pergunta, é algo que muita gente às vezes esquece e faz total diferença. O chat não necessariamente sabe prever o formato que você espera que ele te entregue aquela informação. Então, se você puder direcionar de forma objetiva e clara para ele qual é o formato que você quer, certamente você tem a oportunidade de ter uma melhor experiência de usuário. Depois que eu fiz aqui essa pergunta, eu só coloquei o texto base aqui, igualzinho, copiei e colei ele dentro do nosso Claude 3.7 Sonnet aqui. E ele trouxe aqui um questionamento para a gente. O que vocês acham? Alguém quer ler aí? Boa, show de bola. Posso ler? Vamos ver. Se tiver ruim, é ao vivo, hein? A gente pode trocar para o próximo. Vamos nessa. Tá. Como podemos garantir que o uso ético e responsável da inteligência artificial no jornalismo seja uma prioridade global, considerando as disparidades de recursos e treinamento entre o norte e o sul global? Achei Bem interessante. uma pergunta bacana. Legal isso, cara. Enfim, acho que
Quem ainda não leu o artigo, vale a pena ler depois, pessoal. É muito embasado numa pesquisa que rodaram, né, com jornalistas do Sul Global. Sul Global, enfim, não significa necessariamente países que estão no Hemisfério Sul. Vários países do Hemisfério Sul estão no Sul Global, mas tem alguns que não estão, que estão no Hemisfério Sul e não fazem parte do Sul Global. O caso, por exemplo, da Nova Zelândia, da Austrália, e por aí vai. É, Sul Global, se a gente quiser fazer uma comparação ultra mequetrefe, não é isso, por favor, seria essencialmente, sei lá, país emergente, terceiro mundo, né, que não se usa mais, só para deixar tudo claro. Boa. Mas eles fazem um apontamento que eu acho muito interessante sobre essa questão de treinamento e também até fazem uma comparação, uma divisão entre o que os jornalistas do Sul Global acabam tendo acesso em termos de treinamento. Uma coisa meio óbvia, que no geral, quem usa ferramenta de inteligência artificial utiliza ferramenta de geração de texto. É o que a gente está usando aqui para fazer essa pergunta, é o ChatGPT e por aí vai. Outras ferramentas mais sofisticadas, que é exatamente o termo que eles utilizaram, acabam sendo de um acesso um pouco mais difícil. Primeiro, porque tem um custo alto já essas ferramentas, e algumas ferramentas específicas e avançadas também vão ter mesmo com respeito a texto, no caso. Mas as pessoas que têm acesso a treinamentos, etc., no geral vai ser para texto, e são coisas muito mais, como eu posso dizer, desestruturadas. Não de qualidade ruim necessariamente, mas, sei lá, um tutorial no YouTube, algo que eles acabam lendo em algum artigo, não é efetivamente aí, a maior parte das vezes, um especialista vindo presencialmente ou tendo um acompanhamento personalizado para aquele jornalista que está no Sul Global. Ao contrário, né, vamos dizer aí do norte, não são todas as redações dos Estados Unidos, do Reino Unido e por aí vai, que fazem parte, né, se a gente for usar esse termo norte global, que eu até nunca nem tinha ouvido falar esse termo, para ser honesto, mas eles usam no artigo, então realmente acho que existe. Mas no caso de redações mais, enfim, nesses países mais desenvolvidos, existe aí realmente um acesso maior, seja a treinamento presencial, a efetivamente um cuidado personalizado por parte de empresas de tecnologias e big techs para ter um acompanhamento direto dessas pessoas de forma personalizada que a gente não vê em larga escala no sul global. Como a gente consegue efetivamente expandir aí o treinamento, eu acho que o primeiro grande desafio, a primeira barreira para que a gente consiga garantir um uso responsável de inteligência artificial em outros países. Acredito que a gente tenta efetivamente fazer isso aqui no 11, até puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, mas a verdade é que, cara, não querendo não responder a pergunta, mas é um desafio muito grande, principalmente no que diz respeito às particularidades de países dessas regiões. É muito mais difícil a gente ter acesso ali a uma redação no interior de um estado na região norte do que, sei lá, uma redação no interior do Wyoming, no estado dos Estados Unidos. Porque, enfim, desde acesso à internet, presencial, então acho que nem se fala, né? Locais realmente de difícil acesso por várias vezes, mas que é muito importante a gente chegar até esses locais. Então, o que eu vejo, produzir conteúdo de qualidade que fica disponível online para todos acessarem pode ser um ótimo caminho, cara. Desde, enfim, produzir videoaulas, apostilas, podcasts, e liberar essas informações como uma forma de estruturar, inicialmente, e apresentar às pessoas essas ferramentas e tecnologias pode ser um primeiro grande passo, porque a gente está muito menos maduro em alguns aspectos
que outros países no que diz respeito a conhecimento de inteligência artificial como um todo, né? Então, acho que antes de mais nada, e como vários dos problemas, né, de educação até no sul global, a questão é um pouco mais basilar, né? Primeiro a gente tem que educar, dar a base efetivamente para várias redações, para jornalistas, sobre o que é inteligência artificial, como essa ferramenta pode ajudar eles e quais são os perigos hoje que essa ferramenta pode apresentar. E depois, né, a gente vai passando por um treinamento melhor. Mas eu acho que, essencialmente, esse é o primeiro passo. Educar inicialmente sobre esses princípios, esses pilares mais basilares, e depois ir passo a passo desenvolvendo material que tenha um acesso livre, de forma disseminada e em diversas formas de consumir esse conteúdo, né? Eu acho que esse é o principal caminho, eu diria, para depois ir chegando aí no uso mais responsável de inteligência artificial por todos. 100%, cara. Eu acho que assim, o que está sendo tratado aqui, eu gostei muito do artigo porque a gente no meio, né, dessas leituras e estudos deixa algumas coisas que talvez sejam obviedades passarem por talvez algum tipo de falta de reflexão, assim. E, cara, eu acho que o norte global liderar a implementação e o conhecimento de tecnologia não é uma grande novidade. Eu acho que faz parte realmente do que acontece no mundo tech de uma forma bem ampla e há bastante tempo. E a grande realidade é que, nesse caso, a gente tem a inteligência artificial ainda sendo algo que está muito liderado por instituições privadas. Diante disso, a gente sabe que outras instituições privadas que crescem em volta, por exemplo, de grandes provedoras de LLMs, como OpenAI e tudo mais, elas fazem o processo de, cara, follow the money. Ou seja, as empresas que estão surgindo e criando, por exemplo, consultorias para, cara, uso de IA dentro dos jornais e tudo mais, a grande maioria da concentração de recursos e energia que eles fazem cara, no norte global. Por quê? É ali que mora o dinheiro e é ali que a tecnologia está melhor implementada de uma forma mais rápida, vamos dizer dessa forma, aceitação melhor. Então, acho que isso aqui não é uma grande novidade, não é algo assustador e, de fato, com o tempo, o sul global vai devagarzinho entendendo a forma de implementar a IA, até porque o uso da inteligência artificial, e a gente acredita muito nisso, assim, dentro do 11, é um elemento que pode ajudar mercados que estão numa situação complicada a descomplicarem a sua situação. Então, acho que isso é algo que é muito fervente no sul global, né? O Beto pode falar bastante aqui, que conduz também a nossa parte comercial, mas, pô, várias pessoas com quem a gente conversa dentro dos leads e tudo mais, dizem que existe um desafio muito grande hoje em relação ao jornal e cara, uma concorrência do Google, concorrência de rede social, e tem que sempre ficar se reinventando, e muitas vezes se reinventar não é barato, né? E ainda não é barato, mas eu acredito que a tendência que a gente vem vendo no curto prazo é de se baratear. E aí, portanto, eu acho que devagarzinho, com o tempo, vai acontecendo uma equiparação, talvez, de norte e sul. Agora, eu acho difícil o norte global não estar, na grande maioria das vezes, alguns ou um passo à frente. Acho improvável e irreal, talvez. Sem sombra de dúvidas, né? Como o Renato falou, de fato, né, o norte acaba, né, liderando aí esse mundo de tecnologia, né, essas novidades, essas inovações. E algo que está bem claro, né, na pesquisa. Inclusive, eu até trouxe aqui um dado, né, que ela fala que somente 13% das redações, né, do sul global tem ali uma política de IA. E o que isso significa? Significa que não existe uma preocupação como posso dizer, dos gestores, né, do topo ali, de quem comanda mesmo, né, essas organizações, em se organizarem, né, literalmente se organizarem para fazer um uso efetivo de IA. E aí o que é que isso gera? Isso gera com que os jornalistas, né, que têm um uso restrito ali, acabem utilizando a IA de fato só para serviços básicos, assim, digamos, como, por exemplo, para fazer uma transcrição, para fazer uma tradução, para fazer um resumo, né? Enquanto a gente vê que no norte, né, os países ao norte, que são países onde, enfim, as pessoas, né, já estão mais sensíveis, né, menos sensíveis, na verdade, a essa inovação, já estão mais acostumadas, os usos acabam se tornando mais complexos, né? E, de fato,
mais eficientes. Então, você já vê o pessoal fazendo aí o uso, né, de análise de dados, né, usos aí voltados, como posso dizer, para questões mais complexas, né? Enquanto o Sul fica bem limitado nessas frentes mais básicas. E muito disso, né, se dá pelo receio de aceitação de novas tecnologias. Tanto que outro dado que a pesquisa traz, que também é bem interessante, é que dos jornalistas que usam, grande maioria se considera autodidata, né? Sim. Então é o pessoal que vai pegar, vai abrir o YouTube, é curioso, né, em relação a novas tecnologias e acaba, né, indo atrás desse conhecimento meio que por si só, né? E aí quando a gente pensa, cara, tem um treinamento formal, tem uma política, né, de IA que vai ser encabeçada aí como posso dizer, pelas redações, né, pelos jornais, acaba sendo um game changer. Até porque, né, quanto mais casos de uso a gente tiver aqui, mas isso vai acabar sendo disseminado. Eu acho que a gente não tem um grande caso ainda, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento, aqui no Brasil especificamente, de nenhum, tirando, né, nós como empresa, claro, de nenhum, como posso dizer, de nenhum grande veículo de mídia, nenhuma grande emissora que se posicionou sobre o tema, abriu, né, como é que tem feito esse uso. Então, eu acho que, de fato, isso é interessante, né? O exemplo aí, a usabilidade acaba carregando aí mais potenciais, né, usuários. Sim, o Estadão teve um posicionamento bem interessante, né, sobre isso, assim, algo bem diferente desses grandes, né? O que eu acho, né, inclusive você falou uma frase que eu achei interessante, Adilson, que, né, os gestores não se organizam efetivamente para incentivar e balizar o uso de inteligência artificial. Eu não sei nem se eles não se organizam ou eles nem sabem como se organizar. Eu acho que tem isso também, cara, que eles não têm muito da onde puxar, sabe, cara? Isso que você Sim. falou, eu concordo muito. Se eu moro num lugar que tem grandes veículos que estão meio que puxando nessa ideia, levantando essa bandeira, eu tenho de onde me inspirar. Agora, eu sou um veículo regional aqui no Brasil, os grandes do Brasil não estão fazendo um uso tão sofisticado. Lá fora, cara, é muito distante eu virar para um jornal regional do interior de Minas Gerais e falar, pô, por que que você não se inspira no New York Times? Exato. Então, assim, eu acho que como falta um pouco isso que você falou, exemplos, casos aí de sucesso desse uso no Brasil ainda e no sul global, talvez como um todo, eu acho que tem bons exemplos, assim, é uma generalização do que eu estou fazendo, do que a gente está fazendo, na verdade, mas acho que ainda não tem o grande uso, né? Isso eu concordo muito. Eu espero que a gente consiga fazer os nossos clientes chegarem lá um pouco antes, cara, porque e não é nem pelo bem da nossa ferramenta, lógico que é bom também, mas, cara, muito porque realmente a gente tem essa preocupação mesmo, né? E fazer isso aqui virar uma realidade para o brasileiro. 100%, cara. Uma coisa que a gente bate muito na tecla, a gente sempre comenta aqui no Newstech, é o uso da inteligência artificial como um apoio para fazer uma análise de dados, né? Cara, isso é sensacional. Em algum momento, a gente estava até discutindo hoje aqui, né, sobre futuro da nossa inteligência, o futuro da nossa plataforma, e, cara, em algum momento a gente vai conseguir dar condições para que esse jornalismo de dados seja feito de uma forma mais inteligente e eficiente. Então, com certeza, eu acho que é uma baita oportunidade aí a gente sofisticar cada vez mais o 11GI para fazer com que os usos de inteligência artificial sejam cada vez mais sofisticados. E lembrando que nós estamos no começo do desenvolvimento dessa ferramenta, né? Dessa tecnologia que é a IA, que são os LLMs e tudo mais. Então, cara, nós estamos vendo só a pontinha do iceberg, é o que eu realmente acredito. Ainda vão surgir muitas outras coisas novas e bem interessantes aí, para que a gente coloque à disposição também do nosso público, da galera que a gente quer resolver as dores aí, que são os jornalistas e os jornais também, né? Claro. Isso aí. Vamos pensar numa pergunta para o Claude, então, pô? Podemos fazer. Tem algum ponto que vocês acharam vou dar uma sugestão. Não sei se vocês têm algum ponto que vocês acharam mais interessante que daria para a gente testar o Claude 3.7 Sonnet, no sentido de, cara, me responda isso para ver se você vai responder de uma forma certa. Ou a gente pode pedir para ele dar uma refletida com base também, né? Em vez de ser uma pergunta específica, algo mais amplo. O que vocês acham? Eu acho melhor ser algo mais amplo. Não quero Legal.
testar. para ver se ele leu o texto. Aí não sei se tem muito valor, cara. De eficiência teria, assim, para a gente ver se ele consegue juntar as coisas. Sim, Mas vamos para o nosso podcast, eu acho que vai ser mais legal uma reflexão mesmo. Show de bola. Vamos nessa, então. Zé, algum ponto que vocês queiram trazer? Eu pensei num aqui que eu achei muito massa, que é a parte de tradução, que foi trazido também no texto, né, pessoal? Acho que até para fazer uma intro rápida, que um dos desafios técnicos que envolvem a implementação de inteligência artificial no dia a dia é o fato de que a IA, ela, muitas vezes, e muitas delas são usadas única e exclusivamente em inglês, então o portal está em inglês, né? Então isso dificulta já o uso de certa forma. E o outro ponto que eu achei sensacional é a reflexão realmente que o texto traz é que uma parte muito relevante do material, de fato, que foi usado para treinar as inteligências artificiais mais populares hoje do mundo, são em inglês. E por isso, existem alguns elementos da linguagem e algumas percepções culturais que são muito faltantes nas respostas que a inteligência artificial entrega. Então, é bem interessante perceber também que esse norte global, especialmente, na verdade, os países que usam como primeira língua o inglês, eles são beneficiados de certa forma, porque existe uma quantidade muito, mas muito maior, podemos até trazer dados depois aqui para vocês, de material que foi usado para treinar IA em inglês, né? Então, e é o que a gente estava falando no episódio passado sobre o Sabiá, né, cara? Você até estava fazendo um teste com isso, pessoal. Para quem não conhece o Sabiá, o pessoal até esqueci. Maritaka IA, né? Um abraço. Tomara que algum dia vocês escutem aqui participar daqui do podcast. A gente vai entrar em contato, mas seria legal vocês caíssem aqui de paraquedas. Mas, enfim, acho que é uma ferramenta que está cumprindo um papel muito importante aqui no mercado, porque é uma ferramenta que foi treinada em português, né, Renato? Conta para a gente rapidamente qual que é o maior ganho que se tem ao usar essa ferramenta, cara, efetivamente. Então, acho que é isso, assim, por exemplo, se vocês fizerem um teste com o Google Tradutor ou com uma ferramenta de LLM, um GPT, para fazer uma tradução, ela geralmente consegue fazer uma tradução, principalmente em inglês, muito boa, porque ela é treinada com textos, e aí quando ela vai fazer a previsão da próxima palavra que tem que aparecer ali, ela pega um contexto. Então, quando ela está traduzindo uma coisa, ela não está só meramente traduzindo termo a termo, como acontece, por exemplo, no Google Tradutor. Ela está pegando o contexto de referência e entendendo qual que é a palavra mais usada de probabilidade depois. Então ela traz ali uma forma um pouco mais prática de como a língua é de fato falada. Dito isso, quando você faz perguntas, por exemplo, na Maritaka com o português falado, a possibilidade dela conseguir buscar aquelas informações nos bancos de dados corretos é maior, sabe? Então acaba que você tem resultados que podem ser muito melhores nesse aspecto. Acho que um exemplo prático do que a gente está estudando fazer aqui no 11. A gente tem algumas partes, né, da nossa ferramenta que são para boletim para rádio, que envolve muito essa linguagem falada. Então, existe muita possibilidade da gente explorar o uso do Sabiá, né, para que a gente consiga trazer uma coisa que tem mais alinhamento cultural, de fato, com a linguagem falada do português brasileiro. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom, velho. Então, vamos nessa. Eu gostei da sugestão. O que a gente pode perguntar para esse tal de Claude, cara? Vamos lá. Acho que uma coisa que a gente poderia perguntar para ele, a gente quer fazer uma coisa mais reflexiva, né? Será que a gente pergunta para ele, não sei, dificuldades que as pessoas teriam de fazer esse treinamento? É uma pergunta muito técnica essa, né? Minha cabeça funciona assim, velho. Vocês vão ter que me ajudar a ampliar o negócio. O que será que a gente pode fazer? Deixa eu dar uma pensada. É bom que agora a gente pode ficar em silêncio durante vários momentos enquanto a gente pensa. Né? Vou ter que falar pro editor aqui do podcast que ele vai ter que cortar uma parte do podcast. Eu acho que isso aqui rapidamente, então. Se a gente usar a IA para pensar para a gente. Nossa, cara. É que a gente está gravando isso aqui quase 10 da noite. Né? O cérebro tá fritado já. Exato. Mas é uma boa. Vou perguntar para ela qual seria uma boa pergunta sobre o problema
Vamos usar tudo, velho. Vamos jogar toda a responsabilidade para ela. Qual seria uma boa pergunta sobre o problema da falta de material na língua natal do sul global? Caraca, tá uma cacofonia absurda isso aqui, hein? Qual seria uma boa pergunta sobre o problema da falta de material na língua natal do sul global para treinar os LLMs? Vamos ver se ele vai trazer uma pergunta massa aqui. A gente já fala, já que você trouxe essa pergunta, já responde aí. Ó, como a escassez de dados na língua nativa do sul global para treinar modelos de linguagem de IA pode afetar a qualidade e a diversidade do jornalismo local? Ótimo, agora mande ele responder. E quais estratégias podem ser adotadas para mitigar esse problema? Pô, responda a essa pergunta. Pronto. Veremos, hein? Vamos nessa. Betinho, você que vai ler para nós aqui a resposta? Cara, ele vai Tem uma mandar resposta. robusta. Robusta, hein? Ó, Ó, nem parou ainda. Não dá pra gente ler isso. Não deve vou pedir para ele resumir. Simplifique. Por favor, claro, né? Como se fosse, como se fosse uma resposta no podcast. É verdade. Ó, não dá. Ele vai Quando simplificar. você tem Simplifique Claro, ainda mais como se fosse a resposta. a uma pergunta feita em um podcast. Ele vai trazer uma linguagem podcastizada. Vamos ver. Ótima pergunta. Ficou suave. Manda ver. Um podcast de 2 horas. Show de bola, vamos lá. Ótima pergunta. A falta de dados em línguas nativas do sul global é um problema sério para o jornalismo local que usa IA. Basicamente, isso significa que a IA não entende bem essas línguas e culturas, o que pode levar a notícias de baixa qualidade ou que não fazem sentido para as comunidades locais. Imagina só, um modelo de IA treinado principalmente em inglês, tentando escrever notícias em Swahili ou Quechua. Não dá muito certo, né? Isso pode fazer com que o jornalismo fique menos diverso e até aumente a desigualdade de informação. Mas nem tudo está perdido. Existem algumas estratégias para melhorar essa situação. Uma delas é coletar mais dados nessas línguas locais, tipo criar grandes bancos de textos. Nossa, tão simples. Outra é investir em pesquisa para desenvolver IA que funcione bem, mesmo com poucos dados. Isso aí é bom, mas Não. Também é super importante treinar jornalistas locais para usar essas tecnologias e incentivar a produção de mais conteúdos nas línguas nativas. E não podemos esquecer da colaboração internacional. Países do sul global podem unir forças nessa missão. No fim das contas, o objetivo é ter um jornalismo assistido por IA que realmente entenda e represente as comunidades locais. É um desafio e tanto, mas com esforço e criatividade dá para chegar lá. Ele foi bem criativo nessa resposta, porque ele enrolou pra caramba. Mas então eu acho que a gente tem que mandar para ele a real, cara. Como que a gente vai criar esses grandes bancos de texto? Quantos textos são publicados em Quechua, cara? Sei lá. Exato. Interessante isso mesmo. Eu acho que Pergunte aí, como você propõe criar grandes bancos de textos em línguas que simplesmente não possuem uma quantidade suficiente de insumo para tal? Uma coisa assim. Vamos perguntar. Acabei de já perguntar para ele. Quer ler a resposta aqui já? Direta. Tá fazendo. O cara tá de sacanagem pra não saber. Responda. Ele respondeu, cara, novamente com textão, como cara. um podcaster. Esse cara fala. A resposta, hein, pessoal? A pergunta, relembrando, é como ele propunha a gente criar esses grandes bancos de texto sem ter texto. A resposta dele é o seguinte. Ótima pergunta, pessoal. Como que ele sabe que a gente é um pessoal e não uma pessoa só? Eu falei que é verdade, hein? Eu falei que eu tava gravando o News Tech Podcast só lá em cima. Opa. Será que ele tá ouvindo nós? O que é esse negocinho ali com som? A gente tá usando uma ferramenta que é uma agregadora. Que é isso? Ele continua? Ele continua, porque ele tinha travado ali antes. Era aquilo Aquele que tava negócio de som ali, ó, desce mais um pouquinho. Ah, Dá pra ele isso ler? aqui. Não, ali, ó. Isso aqui? Ali, lê. Uai, vamos descobrir agora.
Não, continua a resposta. Ah, tá. Que pena. Então, pare aí, deixa eu ler a resposta dele. Cara, mas estranho, viu? Eu acho que tem alguma oportunidade ali, não faz Vai, ó, sentido. deixa eu ler. Lembrando que é isso, hein, pessoal? Se falta insumo de texto, como é que faz para criar? Ótima pergunta, pessoal. Criar bancos de texto em línguas com pouco conteúdo digital é realmente um desafio e tanto. Mas calma lá, não é impossível. Vamos pensar fora da caixa. Primeiro, a gente pode começar digitalizando o que já existe. Tranquilo. Sabe aqueles livros, sabe aqueles livros antigos empoeirados da biblioteca local? Pois é, eles são ouro. Dá para fazer parcerias com bibliotecas e arquivos para digitalizar esse material. É muito importante mesmo, acho que tem pessoas que fazem isso, né? Uhum. Mas, enfim, não é trivial. Mas e se a língua for mais falada do que escrita? Pô, aí entra a criatividade. Que tal gravar histórias contadas pelos Curioso. mais velhos da comunidade, ou transcrever programas de rádio locais? É conteúdo super valioso e autêntico. Interessante. Não, essa ele mandou bem. Uma ideia bacana é envolver a galera. Imagina criar uma plataforma onde as pessoas possam escrever suas histórias, fazer traduções. Tipo um mutirão digital da língua. Dá até para fazer competições, deixar a coisa divertida. Olha. As escolas e universidades também podem ser grandes aliadas. Trabalhos de alunos, redações, tudo isso pode entrar no banco de dados. E não vamos esquecer das redes sociais. Tem muito conteúdo bom sendo criado por aí. Ah, e uma dica de ouro, trabalhar com o governo local. Pensei nisso. Muitas vezes eles têm documentos importantes que podem ser digitalizados. Vou ser honesto. Ah, não, tem o final, né? Claro, tudo isso leva tempo, é um processo gradual, mas com criatividade e esforço coletivo dá para construir algo bem legal. O importante é começar e ir melhorando aos poucos. Cara, ele pegou do meme, hein? Primeiro você começa, depois você chega lá, né? Exato. E aí, galera, quem aí se animou para contribuir com a sua língua? Deixe nos comentários. Lá ele, rapaz! Não entende? Os caras, né? Os caras são urso, velho. Cara, acho que tem que fazer uma follow-up question aí pra ele. Ah. Conteúdo de rede social que ele sugeriu. Se pau, eu tô sendo chato, cara. Não, você tá sendo chato, ele mandou Mas- muito bem nessa Mas, resposta. cara, e se esse conteúdo aí for cheio de fake news e os carambas, É. aí não vai contaminar? Pergunta pra ele. Acho que ele não levou em conta esse ponto aqui trabalhado, mas, cara, as fontes que ele trouxe aqui, enfim, os velhos da comunidade e até os documentos de governo e até os documentos em biblioteca são total, bons, são são fontes, bons. em geral, que são confiáveis. Né? Universidade. Rádio, por exemplo, realmente é uma fonte bem interessante, assim, de dados em outras línguas que podem ser com alguma facilidade extraídos e depois colocados dentro do banco de dados, né? Acho que uma coisa legal também para mencionar, até mais uma vez sobre o paper aí da Sabiá, é que eles pegam um modelo pré-treinado, que é tipo, acho que chama GPT-J, por exemplo, ou até o Llama, e eles pegam esse modelo pré-treinado que já tem algumas bases e eles trazem mais material com a própria língua nossa para desenvolver esses modelos. E aí ele consegue ter um pouco mais de familiaridade com as particularidades da nossa língua. E isso seria super prático mesmo, de alguma forma. Prático não, né? Não é fácil de forma alguma, mas é razoável algumas das sugestões que eles deram aqui de, enfim, digitalizar documento, trazer esse tipo de coisa, realmente pode fazer com que a IA consiga ter um entendimento da língua muito mais eficiente, sendo que, e aí eu acho que esse é o ponto original, a base pré-treinada, ela carrega bastante da capacidade de linha de raciocínio da IA. Depois, quando você treina com mais material, você entrega mais possibilidade de linhas e vertentes de raciocínio, só que você traz alguma habilidade com a língua. Então, é como se aquela base pré-treinada que hoje os grandes provedores de LLM oferecem, ela já tem ali boa parte da capacidade racional, sabe, da IA. E depois você complementa com as informações, aumentando a capacidade racional e trazendo uma especificidade de racionalização dentro da língua. Deu para entender o que eu quis falar ou não? Mais ou menos. Lacrou. Tentei. Boa. Manda ele fazer outra pergunta. Vamos responder uma dele e mandar mais uma com a nossa língua, que daí a gente termina isso aqui. Show de bola. Faça outra pergunta como professor. Vamos ver.
Você quer contribuir com a sua língua, Renato? Quer ler, Beto? A pergunta que o nosso Claude 3.7 Sonnet, é o convidado do dia, fez aqui para a gente matar esse processo. Considerando os desafios éticos e práticos de coletar dados em línguas com poucos recursos digitais, como podemos equilibrar a necessidade de criar bancos de dados robustos para IA com respeito à privacidade e aos direitos culturais das comunidades falantes dessas línguas? Achei complexo isso aqui. Respeito à privacidade e aos direitos culturais das comunidades O que falantes. seria um direito cultural? Acho que é bem complexo essa, Cara, essa discussão. Nossa, difícil pra caramba essa pergunta. direitos culturais das comunidades. Será que ele tá, tipo, pensando numa espécie de apropriação? Eu não sei, talvez. sei lá, o respeito aos costumes, se a gente vai É. poder gravar efetivamente tudo que está acontecendo, quais são as barreiras efetivamente que a gente vai ter. Acho que tem uma coisa que, assim, é um desafio que as IAs hoje têm muito, que é essa capacidade de transcrever os elementos culturais. Sim. Quando a gente usa, por exemplo, uma ferramenta hoje, para trazer para vocês as versões mais básicas do GPT, elas são treinadas, 45% dos dados colocados lá são, cara, em inglês. O segundo, eu acho que é russo, pra vocês terem noção, e é 4%, sabe? Então, tipo, cara, é uma disparidade enorme. Enorme. Já rola uma diferença cultural. Se você pedir hoje, já tentei fazer isso, viu? Sabe aquela brincadeira? Fala assim, os mais antigos faziam isso, o povo lá do Berabo faz muito. Isso aí tá, como diz o outro, isso aí tá mais comprido que pescoço de cobra, mais comprido que arroto de girafa. Já pedi para ela tentar fazer isso. Ela faz muito mal, porque ela não consegue pegar esse elemento cultural. E aí, eu acho que assim, essa capacidade de dificuldade de trazer a cultura para a resposta da LLM é uma coisa que a gente vive muito forte hoje. Ela é um pouquinho assim, reduzida quando a gente treina ela numa língua de forma mais específica. Então, por exemplo, os LLMs mais usados hoje mandam bem até em alguma forma de exploração cultural do inglês, porque né, elas são mais treinadas com esses dados. Mas, cara, isso aí eu acho que é algo muito difícil, porque cultura é uma coisa que ainda, pelo menos, é muito essencial humana, né? Então é difícil, enfim, trazer esses elementos de uma forma legal aqui para LLM. Mas eu acho que tem uma perspectiva bacana e até uma oportunidade de usar a inteligência artificial para cultivar e preservar eu acho culturas e Exato. línguas. Eu escutei outro dia um podcast da Economist falando efetivamente sobre línguas que vão parar de existir. Pois é. Que os pais não estão repassando para os filhos e aí eu vou aprendendo inglês só, ou talvez o pessoal aprende, né, o mandarim, né, tem essas comunidades na China menores, até aí existe, né, o argumento de algumas pessoas que falam que o mandarim realmente está sendo, né, forçado a algumas pessoas. Uhum. E a inteligência artificial, acho que proporciona com a gente uma oportunidade de fazer um registro vivo Sim. e falado daquela língua, né? Porque ainda mais se a língua é majoritariamente oral, como a gente vai registrar isso em livros, essencialmente, de maneira escorreita, verdadeira? Com inteligência artificial, a gente tem a capacidade de fazer isso. Uhum. Cara, gravar, criar bancos, ainda que não sejam ultra extensos, e é um processo, igual o Claude respondeu na pergunta anterior, é uma possibilidade. Então, acho que, até pensando assim no cultivo e na perpetuação das culturas, a inteligência artificial pode sim ser uma grande aliada. Eu acho que tem sido usada dessa forma, até pensando assim do ponto de vista comercial. É o que o Renato falou, é muito mais interessante para as empresas investirem ali o tempo delas em fazer ferramenta para o inglês. Uhum. Mas é uma possibilidade da gente criar, sim, e investir junto a governos locais para criar bancos de dados e ferramentas que são especialistas seguindo ali, né, as minúcias das culturas e servindo até como um acervo, um registro histórico dessas importantes partes aí da nossa cultura global, mundial, na verdade. É isso. Com certeza. Acho que assim, de uma forma objetiva, talvez, quando ela problematiza privacidade e direito cultural, a resposta talvez seja, cara,
consentimento, sabe? Óbvio, se você for pegar o conteúdo de uma rádio ou o conteúdo, por exemplo, de um jornal que publica uma coisa em Quechua, por favor, peça permissão, faça as decisões judiciais corretas. Com certeza. Da mesma forma, direito Isso. cultural. Se você quer gravar alguém contando uma história ou etc., e você quer usar esse conteúdo para treinar a sua inteligência artificial, peça consentimento, faça o passo a passo jurídico necessário, né? Acho que essa é a resposta objetiva que daria para Sem dúvida. trazer. É. Apesar de que ainda não tem, ó, sendo advogado aqui, ainda não tem tantos direcionamentos sobre, cara, LLM e tudo mais. Mas se a gente for parar para pensar, tudo já está ali, assim, os princípios já estão estruturados, a gente pode se basear neles. Não precisa necessariamente de uma lei sobre usar dados para treinar LLMs, né? Bem complexo. É isso. O que vocês querem fazer agora? Vamos Manda matar uma mais uma última pergunta? pergunta pro rapazinho responder. Vamos Agora- pensar no que a gente pode perguntar para ele. O que cara. a gente Quero consegue? botar, Acho um dado aí dessas anotações legais. pede para ele fazer uma comparação entre redações do Brasil e dos Estados Unidos e para ele teorizar, isso até é importante para a gente, uma ferramenta jornalística com inteligência artificial que seria útil para um brasileiro e também para um norte-americano, considerando as maneiras diferentes que eles têm de fazer jornalismo e também as limitações e disparidades que existem. Considerando as particularidades de cada, como é que a gente pode falar, nação? Redação. Cada redação em cada país. Boa. Então, fiz basicamente aí o que o Que eu Miguel falei. Vamos ver. sugeriu. Vamos ver o que ele vai dizer. Ah, Esquecemos mais uma vez de pedir para ele. cara, manda um texto. Por Você não favor. tá entendendo. Algum dia. Escreva. Oi, provou muito o que você falou no início desse podcast. Aham. Se você não passar, cara, Vai rolar ele uma. vai mandar. Ou seja, mande o É. formato que você quer, cara. Senão o cara vai inventar e vai. Escreve em formato Vai de longe. resposta como se estivesse. Oh, mas é boa essas Podcast. ideias que ele deu depois. Vamos olhar. Deep Dive Analyzer, cara. Achei resenha essas Interessante, velho. Isso é interessante. Ó, quer ler aqui pra gente, Migs, a resposta dele? Rapaz. Lembrando aqui que a pergunta foi, né, para ele fazer uma comparação entre as redações do Brasil e dos Estados Unidos e teorizar uma ferramenta de IA que seria útil tanto para o jornalista brasileiro quanto um estadunidense, né, considerando as particularidades de cada um dos países. Vamos lá. E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre algo super interessante, as diferenças entre as redações no Brasil e nos Estados Unidos. Como a inteligência artificial poderia ajudar os jornalistas nesses dois países. Vamos nessa? Primeiro, vamos falar das redações. No Brasil, a coisa é meio perrengue. Perrengue! Caraca! Perrengue, sabe? As redações geralmente são menores, os jornalistas acabam fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Verdade. Interessante. Já nos Estados Unidos, as redações são maiores, com mais grana rolando e o pessoal mais especializado em suas funções. Não é mentira necessariamente, no geral, ok. Outra diferença é o ritmo. No Brasil é aquela correria. Notícia tem que sair rapidinho. Nos Estados Unidos eles conseguem equilibrar melhor a velocidade com matérias mais aprofundadas. Afinal, tem mais recursos, né? Agora, imagina só que legal seria ter uma IA para ajudar os jornalistas nesses dois cenários tão diferentes. Para o jornalista brasileiro, eu imaginei uma ferramenta chamada Multifunção IA. Ela seria tipo um canivete suíço digital. Faria de tudo um pouco: transcrição, tradução, sugestão de pautas locais, fact-checking rápido, e até ajudaria a adaptar o mesmo conteúdo para vários formatos. Perfeita para essa galera que tem que se virar nos 30, não é mesmo? Já para os jornalistas americanos, pensei em algo mais robusto, Deep Dive Analyzer. Esse seria o sonho de qualquer repórter investigativo. Imagina só,
Ele analisaria grandes volumes de dados, mapearia redes de influência, faria verificações super detalhadas de credibilidade e até ajudaria a personalizar o texto para diferentes públicos. Um baita parceiro para aquelas investigações complexas que os americanos adoram fazer. Mas olha, é importante lembrar que as ferramentas de IA são só uma ajuda, tá? No fim das contas, o que faz um bom jornalismo é o olhar crítico, a ética e a sensibilidade do jornalista. A IA pode dar uma mãozinha, mas não substitui o trabalho humano. E aí, o que vocês acharam? Dá para imaginar como essas ferramentas mudariam o dia a dia nas redações? Deixe nos comentários a sua opinião. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais discussões sobre jornalismo e tecnologia. Hashtag o Newstek Podcast. Fez um fechamento já. Boa, muito interessante, cara, super legal. Faz sentido, né? Faz sentido. O que a gente a gente conversou sobre isso hoje, né? Que nós estamos sentindo de fato do mercado brasileiro em especial, é essa percepção de uma ferramenta que é um ecossistema que contribui para os jornalistas na criação de notícias, porque realmente é uma correria insana, um dia a dia muito louco, um se virar nos 30, como a IA falou. Então, cara, eu acho que está alinhado com o que a gente vem. O que você acha, né, Beto? Vendo aí no comercial. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. O que a gente vê é como o próprio texto, né, traz o pessoal usando muito IA para funções mais básicas, né? Sim. Então eu acho que você ter de fato um ecossistema ali, né, com diferentes funcionalidades, vai acabar ajudando muito mais do que você trabalhar, né, com a especificidade, porque o pessoal ainda nem chegou no básico. Então eu acho que de fato o Claude, né, trouxe uma resposta aí que faz sentido, né, para essa realidade. Não, total. E assim, eu gosto muito disso, de uma coisa que é, enfim, que ataca todas as verticais do jornalismo, cara. Eu acho que essa sugestão do Claude atende isso super bem. É meio que do começo ao fim, né? O jornalista atuando em um só local. Enfim, eu acho que até fazendo um paralelo final com o nosso artigo de hoje do Reuters Institute, é só que essa ferramenta precisaria e vai precisar, nossa ferramenta já, o 11GI, pessoal, depois entrem lá no nosso site 11.news, que vocês vão ter acesso, podem marcar ali uma reunião com a Adilson, com o Beto, para ele mostrar para vocês, fazer uma demo, Isso aí. vale a pena. Até para conhecer, viu? Se você não quer comprar, mas quer conhecer, vale a pena sim, mas a gente tem preços super competitivos, então acho que vocês vão gostar e vão querer acabar comprando. Mas ter uma ferramenta que tem essas funcionalidades precisa sim ter um trabalho de treinamento e educação dos usuários e do cliente também. Isso é algo que a gente está enfrentando, tá, pessoal? Algo que acho que agora está ficando claro para a gente como é o melhor jeito de treinar, inserir diferentes ferramentas de inteligência artificial para ajudar na apuração, na redação, na edição e até em trabalhos de SEO e posicionamento, né, ali, do nosso conteúdo. Então, não é algo trivial. Acho que construir já é difícil, mas implementar, acho que aí é o pulo do gato. Então, adorei as sugestões do Claude, coisas bacanas, até algumas coisas que a gente não havia pensado, mas o principal, eu diria, é pensar em como, além de colocar isso em prática, a gente consegue, cara, fazer com que as pessoas usem, né, essa nossa suposta ferramenta aí, o multifunção IA que o Claude criou. Legal. Perfeito. Concordo 100%, assina embaixo. Vamos fechar aqui então esse nosso episódio, pessoal, inclusive porque a gente está sendo expulso da nossa sede aqui, falta 5 minutos para fechar o prédio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu gostei bastante. Recomendo muito a leitura do artigo também, porque ele vale a pena. Se vocês gostaram desse nosso episódio, discordam de alguma resposta nossa, de uma resposta do Claude, querem fazer uma pergunta para o Claude para a gente mandar no próximo episódio, podem mandar, fiquem à vontade, comentem, curtam e avaliem também aqui o Newstek Podcast no seu stream aí no Spotify, dá 5 estrelas para a gente saber que esse nosso conteúdo está fazendo sentido e ele é útil para você. Muito obrigado, agradeço pela sua audiência e até a próxima, galera. Tamo junto, abraço. obrigado.